para sempre. Amém, amém. Deus, os domínios, os tronos também. Deus para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias para sempre. Amém, amém. Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o nosso programa Sintonia com a Alma. É o primeiro encontro de 2025. Depois de um tempo que nós estávamos ausentes desse programa, é uma alegria poder retornar e entrar na sua casa e poder levar a palavra de Deus, poder levar boa música e uma reflexão que você está em sintonia com o seu coração, com a sua alma e principalmente com Deus. É muito bom ter você junto nesta caminhada e que nosso programa possa despertar em você, em mim, em nós, essa alegria, essa comunhão com Deus, essa experiência também do Espírito que Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, concede a cada um de nós. Por isso você é muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Sintonia com a Alma. Já ouvimos aqui o prelúdio com o Rafael, nosso maestro querido Rafael. É muito bom tê-lo também junto com a gente e que a nossa caminhada em 2025 seja marcada por essas reflexões e ouvir boas músicas. Convido você a ouvir o próximo hino, se você conhece, cante junto, vamos louvar o nosso Deus. Cantemos. Oh, alegria, vem alumia, treva e mal com tua luz. Mesmo que aflitos, somos benditos, só por sermos teus, Jesus. A nossa vida foi redimida, se a ti olhamos, a salvo estamos da própria morte, aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre, aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu os venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo com nosso canto em alegria, aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti teremos, aleluia. Esse hino que o Rafael tocou para nós, ele estava explicando nos bastidores que é uma música barroca e que ela tem essa batida que lembra aquelas danças nos salões, né? E isso é muito interessante, porque tanto Lutero quanto os compositores da Idade Média, no Barroco, os renascentistas,
eles pegavam as músicas, as melodias que eram tocadas nos salões e eles colocavam letras cristãs para que o povo pudesse assim assimilar, cantar, porque conhecia já a melodia. Então é uma estratégia também que foi usada e que hoje nós cantamos, que são hinos que se tornaram clássicos, né? Então é muito bonito, interessante conhecer essa história. Eu quero convidar, antes de nós refletirmos a palavra de Deus, uma palavra de oração. Então convido você a curvar a sua cabeça nesse momento e vamos juntos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que estamos aqui juntos, mesmo que virtualmente, e onde quer que esse irmão, essa irmã esteja na sua casa ou em algum outro lugar, ouvindo e acolhendo essa palavra, que ela alcance o seu coração, traga paz, orientação e sabedoria. Que o teu Espírito nos dê entendimento e que possamos experimentar esse teu cuidado, esse teu agir, porque cremos que para ti nada é impossível. Até mesmo uma transmissão virtual pode transformar os corações reais, vidas reais na tua presença. Por isso colocamos também essa reflexão nas tuas mãos. Em teu nome, amém. Nós estamos no tempo de Quaresma, que já iniciou algumas semanas atrás, e esse tempo sempre é um convite à conversão, um convite à reflexão, um convite à mudança. A palavra conversão, na sua originalidade do idioma grego, né? O termo é usado metanoia, que significa mudança de mentalidade, uma mudança de um jeito de pensar. Se eu pensava de um jeito e a palavra, o evangelho, né, me dá clareza, me dá entendimento e me faz perceber o caminho que estou levando não leva a Deus, então a minha maneira de pensar, a minha mentalidade é transformada, isso é conversão. Então o Quaresma é esse tempo da gente mudar nossos pensamentos, nossas ideias. E confesso para você que não é tão simples não, é difícil mudar algumas crenças, é difícil a gente mudar de ideia, porque a gente cresceu, a gente ouviu, a gente assimilou, a gente acredita em muitas coisas que estão na nossa ideia, no campo de ideias. E nós reproduzimos e padronizamos as nossas ideias. Por isso é tão difícil as pessoas mudar a mentalidade. Mas a conversão é uma obra do Espírito Santo, não é algo que eu produzo, nem você produz, por isso que é o Espírito de Deus que nos transforma, é o Espírito de Deus que nos dá clareza, é o Espírito de Deus que faz com que aquela crença que a gente tem às vezes tão estruturada, tão solidificada, de repente ela se transforma num novo entendimento, em uma nova luz, num novo caminhar, numa nova compreensão. E o Evangelho é que tem esse poder. Então, Quaresma nos convida para isso. E uma das coisas também que é importante na Quaresma, meus queridos, é a confissão, é a oração da confissão. Porque a gente está caminhando para a Páscoa, na verdade? A gente está caminhando para aqueles atos salvíficos, que é a morte e a ressurreição de Jesus. E uma das coisas que na cruz Jesus faz por nós é a libertação, é a restauração, é o perdão dos nossos pecados, é o cancelamento da nossa dívida para com Deus, onde então Ele nos reconcilia com Deus a partir do seu amor, da sua entrega, a partir da sua morte, da sua ressurreição, nós fomos reconciliados, ou seja, nós estávamos distantes, éramos inimigos de Deus, estávamos ausentes, a nossa mentalidade não estava em harmonia com Deus, então a morte e a ressurreição de Jesus, ela nos chama para essa experiência de reconciliação. E por isso a confissão, a oração de confissão, ela é muito importante, porque ela nos conecta com essa experiência da cruz. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu reconheço os meus erros, eu estou também percebendo que há alguém que pode me perdoar, que há alguém que pode me transformar, que há uma pessoa que se entregou, que foi até as últimas consequências, e por isso eu posso experimentar o perdão, porque ele foi
e vivenciou até as suas últimas consequências essa experiência da morte e da ressurreição de Jesus. Então, oração de confissão, que normalmente a gente faz a cada culto, né, em cada momento onde a gente olha para dentro de si e a gente então percebe o que precisa reconhecer diante de Deus. É sobre isso que eu quero falar também, que é um convite nesse tempo de Quaresma. E o texto que procurei nesses dias assim para falar sobre confissão é um texto de Daniel, lá do Antigo Testamento. Quando a gente fala sobre Daniel, o que vem à sua mente? Quando a gente fala sobre Daniel? Eu imagino que a primeira coisa, talvez, quando eu ouço falar Daniel, eu me lembro da Daniel na cova dos leões, né? Que ele foi jogado lá para ser devorado e Deus o livrou desse banquete, né, dos leões e salvou a vida dele. Eu também lembro, talvez você lembrou das fornalhas, né, dos amigos de Daniel que são levados a fornalhas porque não se renderam ao rei para negar a sua fé e Deus também livra os seus amigos da fornalha. A gente lembra de Daniel também de textos apocalípticos, que inclusive estudamos no ano passado, Apocalipse, e muitas das palavras de Daniel, João depois traz isso no Apocalipse. Mas tem uma oração de Daniel que é muito bonita, muito importante, ela é uma oração, eu diria assim, visceral, ela é uma oração que vem lá de dentro, ela é uma oração que é das nossas vísceras, né? Que é aqui, dessa região, onde quando a gente sente aquele frio na barriga, a gente sente as emoções, quando as coisas assim estão angustiadas, parece que é nessa região que a gente sente, e quando a gente está alegre também. Então ela é visceral. E vamos ouvir esse texto que está lá em Daniel 9. Diz assim: Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Aqui o contexto é que Jerusalém, né, foi sitiada e os hebreus, os israelitas, foram levados ao cativeiro da Babilônia. Inclusive, Daniel está nesse cativeiro, né? E por um período de 70 anos. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhes pedidos e súplicas. Aqui Daniel vive uma experiência que era muito comum na época dos israelitas, que quando alguém queria vivenciar uma experiência de confissão, de súplica, de perdão, seja ela pessoal ou coletiva, né? Como um momento também que o povo chegasse ao arrependimento, eles então se vestiam de panos grossos, eles colocavam então uma roupa feita desses panos, colocavam cinzas sobre a cabeça, né? Por isso o sinal também de cinza que leva ao arrependimento, para que eles pudessem então buscar esse perdão de Deus e vivenciassem uma experiência de libertação. E é isso que Daniel faz, ele também se veste dessa forma, né? Ele colocou cinzas sobre a cabeça dele, ele faz um jejum e ele ora. E olha só a oração dele: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem os Teus mandamentos, e sempre lhes dás provas do Teu amor. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos as Tuas leis e os Teus mandamentos. Não demos atenção aos Teus servos, profetas, que falaram em Teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel os profetas falaram. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha. Nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhastes pelos países de perto e de longe.
Tu fizestes isso porque eles se revoltaram contra ti. Os nossos reis, nossos líderes, os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Olha só, esse reconhecimento de um envergonhamento. Mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Mas tu és misericordioso, estás pronto para perdoar. E aí no verso 18 ele diz assim: ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os meus olhos e vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos. Senhor, atende-nos e vem ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo. Esta oração, como disse, ela é visceral, porque ela é uma experiência profunda de uma pessoa como Daniel que reconhece. Ele reconhece quem ele é, ele reconhece quem é Deus, ele reconhece o seu contexto, ele olha para a sua realidade e ele percebe que é preciso, é necessário suplicar, pedir perdão a Deus pelos erros, pelas maldades cometidas. E ele fala de envergonhamento, ele diz: nós fomos tomados por uma vergonha pelo que nós nos revoltamos contra ti, ó Senhor. Você alguma vez já sentiu vergonha de algo que você fez? Alguma vez você já teve aquela sensação do rosto ficar vermelho, né? Ou aquela sensação do rosto ficar quente porque você foi pego fazendo algo que não seria bom? Essa é uma experiência que todos nós, de alguma forma, já experimentamos, né? E é isso que Daniel está dizendo. Daniel está dizendo: olha, eu estou envergonhado, estou avermelhado, eu estou com o meu rosto quente quando olho para uma realidade que nós estamos vivendo e que essa realidade está afastada de ti, ó Deus. É interessante, gente, que Daniel trabalha em duas dimensões nessa oração. Um nível individual, ele se coloca junto, ele se percebe junto nessa oração, e ele fala de um nível coletivo, que também há um nível de estrutura, de sociedade, que se afasta. Ele diz: os nossos reis, os nossos líderes, o nosso povo se afastou de Deus, o nosso povo não ouviu os profetas. E é muito importante essas duas dimensões quando nós falamos sobre oração de confissão. A individual é esta oração em que eu percebo que eu sou um ser humano inacabado, que eu sou um ser humano frágil, equivocado, que eu sou um ser humano que eu tenho as minhas mazelas, assim como você tem. E que individualmente todos nós temos as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos equívocos, os nossos erros. E Daniel não nega isso, pelo contrário, ele se percebe junto e ele escancara a sua alma. Ele tem a coragem, ele tem a hombridade de chegar diante de Deus e reconhecer que ele é pecador, de reconhecer que ele errou, de reconhecer que ele está equivocado. E quando falo de coragem, hombridade, nesse sentido, é essa percepção de que muitas vezes nós não temos, de que nós não queremos ter, ou nós queremos sempre nos justificar. E aqui Daniel, ele tem essa coragem de olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, e contra ti, contra as pessoas, Senhor, eu falhei. E esse reconhecimento ele é muito importante. Esse reconhecimento é muito poderoso, ele é libertador. É interessante que o salmista, lá no Salmo 32, ele diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram.
Enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Essa palavra do salmista nos revela que quando nós não reconhecemos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossos equívocos, né, nossos delizes, nossas mazelas, seja lá como a gente pode dizer, se a gente não reconhece, a gente não olha no espelho e tem a coragem de perceber que a gente erra, a gente adoece. A gente adoece. Tem muita gente adoecida na alma e somatiza no corpo porque esconde, porque vive nas sombras, porque não tem a coragem de reconhecer as suas responsabilidades, não tem coragem de reconhecer que errou. E aí prefere esconder, prefere colocar debaixo do tapete, prefere viver uma vida não autêntica, prefere viver às escuras, com as suas sombras. É interessante porque quando a Bíblia fala dos demônios, quando eles se manifestam em lugares sombrios, né? Em deserto, em lugares hostis, e ali se revela muitas vezes o mal. O mal está muito escondido, a gente esconde isso. O problema é que quando a gente não reconhece esse mal que está dentro de nós, esse mal que age também em nós, através de nós, a gente cai num grande erro da nossa vida. E por isso não há libertação, e não há restauração, e não há cura. Porque enquanto a gente não coloca luz sobre as sombras acabam dominando o nosso coração e a nossa mente. E Daniel tem a coragem de admitir isso. Daniel tem a percepção de que ele precisa olhar para dentro de si, olhar para o espelho e dizer: eu sou pecador, eu errei, eu desumanizo as pessoas, eu falho com as pessoas, eu falho contigo, Deus, eu falho comigo mesmo. E Paulo vai nos lembrar muito bem disso, né? Ele diz: olha, o mal que eu não quero, acabo fazendo, o bem que eu quero, não, melhor, o bem que eu quero, acabo não fazendo, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Maldito homem que eu sou, ele diz, né? Que essa relação, essa tensão, mas isso é muito autêntico, é muito importante. Então, quando a gente tem essa oração de confissão e a gente olha para dentro de si e reconhece os nossos erros, isso é libertador, isso transforma, isso nos dá possibilidades de novos recomeços, isso nos dá ânimo, isso nos dá alegria, e por isso Daniel vivencia essa experiência no nível individual. Mas ele também fala da confissão a nível coletivo, ele diz que o povo se revoltou, o povo não escuta os profetas, o povo, e aqui quando ele fala povo, ele fala de reis, ele fala de governo, ele está falando de uma estrutura, ele está falando de um sistema, ele está falando de um sistema que leva as pessoas ao pecado, ele fala de um sistema coletivo que leva as pessoas ao erro, ele está falando de um sistema que é contrário à vontade de Deus e de um sistema que leva as pessoas a errar. E nós vivemos também num sistema que nos leva ao erro. Não é só no nível individual que muitas vezes eu preciso olhar, e que é o primeiro grande passo importante, mas eu também preciso olhar para uma dimensão coletiva, onde estou inserido. As mazelas dessa coletividade, esse mal coletivo que causa destruição, que causa morte, que causa violência, a gente precisa também, enquanto sociedade, enquanto povo, pedir perdão a Deus. Nós precisamos também, enquanto coletividade, reconhecer e colocar cinzas sobre a nossa cabeça e vestir panos grossos diante do Senhor. Às vezes eu fico admirado, meus queridos, que a gente escuta, às vezes, né, as pessoas dizem: o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. E aí tem esses carros trio elétrico aí dizendo, anunciando, e tantas caminhadas e tal. Eu olho para essa realidade e digo: não,
enquanto esse país não se render, enquanto esse país não reconhecer os seus pecados, enquanto esse povo não se dobrar, enquanto esse povo não mudar a mentalidade, enquanto a corrupção ainda for um jeitinho nosso, enquanto a violência for normalizada, enquanto a gente achar normal que algumas pessoas valem mais do que outras, enquanto a gente achar que numa sociedade não tem problema nenhum, crianças morrendo de fome, idosos abandonados, pessoas à margem, enquanto nós acharmos que isso faz parte desse sistema e nos acomodarmos com isso, o Brasil e qualquer país não é do Senhor Jesus. Porque só é do Senhor Jesus quando transformações acontecem. Quando essa transformação não é só pessoal, individual, no meu coração, na minha vida, na minha família, nas minhas relações, mas quando essa transformação ela muda também a sociedade, no seu sistema, onde pessoas não vão ser mais discriminadas nem violentadas, onde pessoas elas vão ter liberdade, onde pessoas vão viver de maneira honesta, onde pessoas vão poder viver sabendo que há dignidade. Então, o nosso mundo é corrupto. O nosso país, nesse sentido, é um sistema destruidor. E por isso, em Apocalipse, quando nós estudamos, nos fala de que a besta, ele age nessas estruturas. Há uma estrutura bestial, há uma estrutura diabólica. E aí Daniel reconhece isso. Daniel diz, olha, o povo precisa se arrepender. As pessoas, a coletividade precisa reconhecer de que as suas práticas não estão de acordo com a vontade de Deus. Enquanto marginalizamos, enquanto ainda achamos normal que o racismo seja algo que deve ser praticado e tantas outras coisas, enquanto acharmos normal que crianças vão morrer de fome, enquanto acharmos normal que uma guerra se justifica por questões de dinheiro, enfim, nós estamos distantes do reino, distantes do evangelho, distantes de uma sociedade que pode dizer é do Senhor Jesus. Então, esses dois níveis que Daniel traz, é para nós também refletirmos que quando a gente pede perdão a Deus, a gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados e a gente precisa pedir perdão pelos pecados coletivos. Que a gente precisa de uma transformação onde Deus nos dá a marca do seu reino, que Deus coloca a sua vontade. Por isso, ele diz, ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os meus olhos, abre os olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade, para o teu povo. Ouve, Senhor, e perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, para que todos saibam que Tu és Deus, de que Tu és Deus. E é interessante esse clamor que é dirigido a Deus, porque Daniel sabe que só o perdão, essa restauração, essa vida nova só pode vir de Deus, de um Deus misericordioso, de um Deus vivo, de um Deus que traz vida, de um Deus que restaura, de um Deus que reconcilia, de um Deus que dá nova oportunidade. E Daniel enxerga isso em Deus. E por isso é libertador, porque nós podemos chegar diante de Deus e ter essa confiança. Nós não vamos diante de um Deus irado. Nós não vamos diante de um Deus que está com um chicote na mão. Nós não vamos diante de um Deus que vai para nos destruir. Mas nós vamos diante de um Deus que nós reconhecemos que somos pecadores, errados, que estamos distantes, mas nós vamos diante de um Deus que tem o poder de nos curar, de nos perdoar, de nos reconciliar, que tem o poder de fazer novas todas as coisas, e a nossa vida tem significado porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, e é por isso que Ele envia o Seu Filho Jesus para nos salvar. Quando eu vejo e creio nesse Deus que me acolhe apesar de mim, desse Deus que me aceita apesar de mim, desse Deus que está disposto ao perdão, então eu tenho um espaço de confiança, eu tenho um lugar onde eu posso abrir a minha alma
eu possa abrir o meu coração e clamar e suplicar pelo seu perdão, porque eu creio que Ele inclina os seus ouvidos, Ele coloca os seus ouvidos no meu coração e me concede o perdão. E aí eu posso viver em paz, e aí eu posso viver em liberdade, e aí eu posso viver uma nova vida, não mais preso ao pecado, mas na certeza de que esse Deus me perdoa, mesmo que eu venha cometer o pecado, porque eu sou pecador, eu sou inacabado, mas a confiança e o amor de Deus me faz cada vez mais me aproximar dele, cada vez mais chegar perto dele, cada vez mais ser parecido com Jesus, cada vez mais querer estar próximo de Jesus. O amor atrai. O amor de Deus nos aproxima. O amor de Deus faz com que a gente possa de novo se levantar sempre quando for necessário estar nas mãos dele. E é esse amor que nós também vivenciamos enquanto coletividade. É esse amor que restaura a sociedade e diz à sociedade: há um jeito de viver diferente. Há uma nova proposta de reino que é bem diferente desse sistema diabólico, maldoso, esse sistema que mata, que destrói. Há um jeito de viver cidade, há um jeito de viver como povo, se nós de fato buscarmos e colocarmos o Evangelho como prioridade em nossa vida. Então, meus queridos, a minha oração nesse tempo de Quaresma é que a gente aprenda a confessar os nossos erros e a ter essa liberdade de chegar diante de Deus sem medo de que nós seremos rejeitados, sem culpa, no sentido de que a culpa nos separa de Deus, mas que a gente se aproxime dele, sabendo que o amor dele é maior do que os nossos pecados e o amor dele tem poder de nos perdoar. A minha oração é que a gente chegue diante de Deus e confesse também enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto pessoas, para que a gente mude também a nossa realidade, para que essa realidade vá se transformando e sejamos cidadãos, homens e mulheres, dispostos a viver um reino, sinalizar o reino, que é justiça, que é amor, que é compaixão, que é misericórdia. Há uma transformação pessoal, mas há uma transformação coletiva. E as duas coisas precisam caminhar juntos, porque isso é Evangelho. Então, que Deus conceda a você experiência de oração, de confissão. Que você tenha experiência libertadora. Que ao olhar para o seu coração, você possa chegar e clamar, escancarar a sua alma, pedir perdão ao Senhor e crer que Ele perdoa. E crer que Ele nos ama. E que o amor dele é suficiente para nos manter em pé. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de a gente viver essa liberdade. E como Daniel, suplicar sempre a esse Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Amém. Vamos ouvir o próximo hino. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e
és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Quero convidar você também agora para um momento de oração, um momento de intercessão, onde nessa hora a gente lembra de pessoas, situações que queremos colocar nas mãos de Deus. Na reflexão, fomos desafiados a confessar. Agora eu quero desafiar você a interceder, a orar, intercedendo, clamando pelo outro. Então vamos ficar um tempo em silêncio e você faça a sua oração. Quem vier à sua mente, quem vier ao seu coração, o nome de uma pessoa, a situação dela, a situação que você também está vivendo, ou uma situação que a sociedade vive, clame ao Senhor, interceda. Vamos ficar um tempo em silêncio e depois eu oro, ok? Senhor, assim como Tu inclinas os Teus ouvidos para ouvir nosso clamor quando confessamos os nossos erros, nossos pecados, cremos que Tu inclinas os Teus ouvidos quando nós intercedemos, quando nós colocamos nas Tuas mãos pessoas e situações para que Tu venhas com o Teu poder para agir, para transformar, para curar, para restaurar essas pessoas e situações que nós colocamos nas Tuas mãos. Nós oramos, entregamos, confiamos e também dizemos, seja feita a Tua vontade, Senhor. Pois a Tua vontade ela é boa, ela é justa, ela é santa e por isso nós confiamos tudo isso, Senhor, nas Tuas mãos. Nós intercedemos pela nossa nação, nós intercedemos pelo nosso país, para que esse país de fato tenha uma experiência de mudança de mentalidade, para que o povo perceba os seus erros e suas maldades e se volte para Ti. Que possamos abandonar todo tipo de violência, de maldade, de discriminação, de qualquer tipo, Senhor, que desumanize o outro, para viver essa experiência do Evangelho, do reino de justiça. Nós intercedemos pela paz entre as pessoas, entre os povos. Nós intercedemos pela nossa igreja e por todas as igrejas que confessam o Teu nome. Nós intercedemos por aqueles menos favorecidos, por aqueles que estão vivendo momentos difíceis, que estão chorando. E que pessoas possam estar ao lado dessas pessoas nesse momento. Nós clamamos, Senhor, para que a Tua vontade seja feita. E tudo mais nós oramos conforme Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Pois Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Que Deus, na sua graça, te abençoe, te guarde, que Deus, na sua bondade, te conserve, que o Senhor esteja contigo hoje e sempre, onde quer que você esteja. Amém. E eu quero fazer um convite especial antes do último hino. Hoje à noite, às 19 horas, quem está aqui em Joinville, teremos o nosso primeiro encontro de espiritualidade e música de 2025. Será um momento bem especial, teremos músicas lindíssimas, alta qualidade musical e um tempo para orar, um tempo para silenciar, um tempo para aquietar o nosso coração, para você ter esse tempo de oração. Então venha hoje à noite às 19 horas aqui na Comunidade dos Apóstolos. Você é o meu convidado, minha convidada, para estarmos juntos nesse tempo de oração e de louvor ao nosso Deus. Um abençoado dia, abençoada semana, que Deus esteja contigo, a sua família, em todos os momentos. Amém. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar,